Olá, venho aqui explicar a você a primeira carta de João, do capítulo 1, versículos 1 a 4. O que João quer dizer com cada palavra? João quis dizer que viu a vida eterna. Que João quis dizer que tocou com a vida eterna. E para que João escreveu esta carta? Preste atenção. Se você é um cristão e quer aprender a Bíblia, está no canto certo. Curte por nós, comenta aí e nos segue para mais informações, para mais explicações das Escrituras. Então, vamos começar. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. João está remetendo a Cristo não apenas esta vida, não apenas como Cristo tivesse nascido no ventre de Maria. Não. João remete a Jesus a eternidade. Talvez isso é uma das coisas que mais falta nos entender, compreender. Jesus não nasceu, não partiu a existir na partir que ele foi gerado na barriga de Maria. Não. Ele é eterno, assim como o Pai, como foi decidido lá no começo dos primeiros séculos da igreja cristã, nos primeiros concílios. Ele é coeterno, significa, ele é Deus, assim como o Pai. Ele tem a mesma essência do Pai. Isso não é teologia barata, é teologia bíblica. Inclusive, o próprio João vai escrever lá no seu evangelho que ele que fez o mundo. Sem Jesus, o mundo não existia. O mundo foi feito para ele e por ele, como está explicado lá nos primeiros versículos do capítulo 1 do evangelho de João. Mas João diz o seguinte: nós ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. Por que João faz essa afirmação? Essa afirmativa? Porque estava surgindo no seio da igreja cristã do primeiro século falsos mestres dizendo coisas barbárias e dizendo até que os apóstolos não sabiam de nada, que eles tinham uma revelação especial. Mas João está dizendo aqui que eles aqui está fazendo uma referência aos apóstolos, que eles viram Jesus com seus próprios olhos. Não foi ninguém que contou, não foi alguém que falou para João, para Pedro, Paulo. Não. João e os demais apóstolos viram com os próprios olhos. Viram, visualizaram. Então, João tem autoridade. Não porque ele é um simples apóstolo, mas porque João o viu, o contemplou o próprio Jesus. João vai dizer, de fato, nós vimos e as nossas mãos o tocaram nela. Nela aqui está fazendo referência a Jesus, a palavra da vida. Por isso que ele se refere nela, a palavra da vida que é Jesus. Mas por que João faz questão de dizer, nós a toquemos? Te explico num minuto. Aí você vai entender por que João disse isso. Tem que lembrar que tinha o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo era entianismo, mas na frente eu explico um pouquinho. Mas agora vamos para o pré-gnosticismo. O que é que o gnosticismo dizia? Que Jesus era apenas um espírito iluminado. Nada mais. Jesus não servia de nada, na verdade. Jesus serviria só apenas de inspiração. Servia apenas como aquele que nós deveríamos olhar e praticar aquilo que ele fez, porque ele é um espírito elevadíssimo. Isso na visão gnóstica. Mas João diz, nós o toquemos com as próprias mãos. João está dizendo, Jesus é de carne e osso. Como diz no nosso popular, é de carne e osso, pé e pescoço. Jesus tinha carne sim. Jesus não era um espírito. Jesus era um homem. Um homem que tinha carne, sangue nas veias. Era um homem. Jesus não era apenas um espírito como pensavam os gnósticos. Os gnósticos, alguns deles diziam que Jesus, se andasse na praia, ele não deixaria marca. Porque ele era um espírito. Que absurdo, gente. Se Jesus não é carne, ele também não pode ser nosso Salvador.
Ele não pode. Jesus não é apenas nosso inspirador, ele é nosso salvador. Ele não é apenas aquele que inspira os crentes a andar nos caminhos retos do Senhor. Ele é aquele que comprou com seu próprio sangue. Ele era humano também. Essa é a ênfase de João aqui. Para o seu discípulo, não caia nessa lorota que ele era somente um espírito elevado. Não! João está afirmando categoricamente que Jesus era carne, osso, pé e pescoço. Jesus era homem. Jesus tinha carne. Jesus tinha frio, sede. Olha só, olhar os evangelhos. Isso é importante? Sim. Porque João está derrubando a tese dos gnósticos que Jesus era apenas um espírito elevado. Jesus é muito mais que isso. Jesus é o homem que deu a vida para os pecadores, assim como eu e você. Bora lá. No versículo 2, Jesus diz assim: quando essa vida apareceu, nós a vimos. Ele está afirmando mais uma vez que viu essa vida eterna, que viu a própria vida eterna, Jesus. E por isso é que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. João está dizendo o seguinte, basicamente. Jesus estava lá no céu, muito tranquilo, no trono da sua glória, junto com o Pai. Só que aconteceu, eles fizeram um acordo, o Filho desceu à terra, nasceu no ventre de uma virgem. E o que foi que aconteceu depois? Jesus nasceu, cresceu, se formou homem, tornou-se pregador itinerante e ele se revelou aos discípulos. Presta atenção. Não foi os discípulos que descobriram Jesus. Jesus que se revelou aos discípulos. É assim que acontece com o cristianismo. Deus é que se revela aos homens. É tanto que não é todo homem que se converte. Não tente converter as pessoas à força. Quem convence é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que revela a eles. Assim como revelou os apóstolos. O apóstolo disse: Jesus, a palavra, a vida eterna que estava com o Pai, nos foi revelada. Como diz as Escrituras, é o próprio Espírito de Deus que revela aos homens. E o que foi que, quando João recebeu essa revelação, os demais apóstolos fizeram? Contamos a vocês. No versículo 2 ainda. E por isso que agora falamos e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. É assim que acontece com o cristianismo. Por que o cristianismo se expande? Porque quando Deus se revela a alguém vai proclamar esta verdade a outras pessoas, outros indivíduos. Para quê? Para que Deus revele-se também a estes. E para que estes creiam e estes também vão revelando outras pessoas. É por isso que todo cristão deve ser um missionário. Todo cristão deve anunciar a verdade. Claro, cada um tem uns que, como se diz em Paulo, 40, na parábola, na verdade na parábola. 30, 60 e 90. Algumas pessoas vão revelar a Cristo para algumas pouquíssimas pessoas. Outras para algumas pessoas. Outros para um grupo maior. E outros para milhares de pessoas. Como nós tivemos o caso do evangelista Billy Graham, que foi o homem mais ouvido no seu tempo. Talvez até hoje tenha essa dificuldade. Porque ele foi o homem mais ouvido do seu tempo. E tem outras pessoas também que fizeram trabalho evangelístico com algumas pouquíssimas pessoas. Mas todos cumpriram o seu papel. Por isso, todo cristão deve ouvir, crer e falar de Cristo. Falar do Evangelho.
Contamos a vocês, olha, continua, o João continua. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. O Evangelho une pessoas. O Evangelho aglomera pessoas em torno de um objetivo, de um ideal. Isso que o Evangelho faz. O Evangelho une pessoas de raça diferente, de cores diferentes, de nacionalidade diferente, de pensamento diferente. Isso que o Evangelho faz. Enquanto os partidos políticos desgarram as pessoas, enquanto alguns grupos com suas ideologias dividem as pessoas, o Evangelho une as pessoas. O Evangelho é capaz, é o único instrumento capaz de unir nações. É o único instrumento capaz de unir pessoas. É o único instrumento capaz de unir pessoas de cores, sexo diferente. O Evangelho une pessoas. O próprio João vai dizer lá na frente, lá pelo capítulo 2, que é impossível sermos cristãos e viver brigado com o nosso irmão. Se nós não amamos o nosso próximo, é impossível ser crente. Por isso que o Evangelho une pessoas e não a desune. O Evangelho une pessoas. Isso é muito importante em nossos tempos. Porque muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, há separação. Há um fato muito que degrinha a nossa imagem, que é o fato do apartheid nos Estados Unidos, onde negros e brancos não se misturavam. Até nas próprias igrejas tinha isso. Os brancos sentavam de um lado, os negros do outro. Isso acontecia também nos ônibus. Acontecia em todos os Estados Unidos. Um dia o evangelista Billy Graham foi pregar numa igreja. Ele chegou lá, tinha as cordinhas separando no meio do corredor, branco e negro. Ele foi lá e arrancou todas as cordas. Ele disse que não pregaria ali até que todos ficassem unidos, porque o Evangelho une pessoas, sexo, nacionalidade, países, cores, ideologias. O Evangelho une pessoas. Não podemos ser cristãos desunidos e andando brigado com tudo e com todos. Mas antes devemos permanecer unidos, buscar a união, principalmente entre os cristãos. Mas por último, por que João escreve esta carta? João tem um específico. Por que ele escreve esta carta? Ele vai dizer no capítulo 4, escrevemos isso para que a nossa igreja seja, a nossa alegria seja completa. Alegria de quem? Os crentes. Os crentes têm que saber que Jesus veio, ele saiu do seu trono, desceu, nasceu de uma virgem, cresceu e morreu por pecadores assim como nós, para reconciliar nós com o Pai. Assim que Paulo escreveu aos Coríntios, ele reconciliou nós com o Pai. E que Jesus não é um holograma, que Jesus não é um fantasma, que Jesus é de carne e osso. Jesus. E que nós estejamos unidos uns com os outros. E que essa união mística seja uma união que une nós e o próximo, nós e Cristo, nós e o Pai. Que estejamos todos unidos em um só pensamento, em uma só direção, em uma só comunhão. Isso é para nossa alegria. Não é para tristeza, não é para chorar, mas é para alegria dos crentes. É isso que João diz. Eu escrevo estas coisas para que nós temos alegria. Não só os que estão escutando, mas aquele que remeteu também a carta. Essa exposição de 1 João. Se você que está escutando pelo YouTube quiser seguir-nos, curte, compartilhe com aquele que quer entender mais a Bíblia.
E também se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para a próxima vez, na próxima semana. Vou explicar dos versículos 5 ao versículo 10 da primeira carta de João. Capítulo 1, versículo 5 a 10. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.